Já parou para pensar como seria a Terra sem a nossa presença? Se de repente todos os humanos simplesmente desaparecessem, como o mundo reagiria à nossa ausência? Hoje vamos explorar o que aconteceria com o planeta sem a interferência humana. Imagine só, de um segundo para o outro, todos os humanos do planeta desaparecem. Sem despedidas, sem aviso, apenas o silêncio que toma conta de ruas, cidades e até dos lugares mais remotos. Os primeiros momentos seriam marcados por um vazio absoluto, sem pessoas nas ruas, nos prédios ou até mesmo nos aeroportos. Parece cena de filme, não é? Mas o que aconteceria com o mundo a partir desse instante? Mas o que poderia levar o ser humano a desaparecer? Um dos maiores riscos que a humanidade enfrenta é o impacto das mudanças climáticas. Com o aumento extremo das temperaturas, eventos climáticos catastróficos poderiam se tornar rotina, gerando secas severas, falta de recursos e desastres naturais incontroláveis. Esse cenário poderia levar ao colapso da civilização humana em questão de gerações. Outro risco são as pandemias. Se a recente pandemia nos mostrou algo, é que um vírus pode mudar o mundo em pouco tempo. Imagine, porém, uma pandemia mais letal e impossível de conter, capaz de afetar todos os países ao mesmo tempo. Um vírus com alta taxa de mortalidade poderia reduzir a população global drasticamente, levando à extinção em alguns cenários. Outro risco que a humanidade enfrenta está nas próprias armas que criamos. Em um conflito nuclear em larga escala, a destruição causada não só eliminaria grande parte da população, como também deixaria o planeta inabitável por anos. A radiação e o chamado inverno nuclear poderiam aniquilar a espécie humana e muitos outros seres vivos. E se o avanço da tecnologia fosse rápido demais para controlarmos? Alguns especialistas sugerem que, se a inteligência artificial se tornar independente e autorreplicante, poderia, em teoria, eliminar a humanidade para proteger os próprios objetivos. Esse é um cenário que, embora improvável, levanta questões sobre os riscos do progresso tecnológico desenfreado. Nós também enfrentamos ameaças cósmicas. Uma colisão com um meteoro de grandes proporções, como o que extinguiu os dinossauros, poderia destruir a civilização em um único evento, causando tsunamis, incêndios e bloqueando a luz solar por anos. Imagine, de repente, todos os humanos desaparecem sem deixar rastro. Nas próximas horas, o mundo que conhecemos começa uma transformação lenta e inevitável. Vamos explorar o que acontece nas primeiras 24 horas desse cenário inesperado. Na primeira hora, pouca coisa muda. Luzes permanecem acesas em edifícios, aparelhos continuam funcionando em casas e empresas. Porém, sem ninguém para operar, carros estacionados ou em movimento se tornam obstáculos abandonados em ruas e rodovias. O silêncio toma conta das cidades, enquanto a natureza começa a sentir a ausência dos humanos. Em algumas horas, prédios comerciais e residenciais ainda mostram sinais de vida. As luzes internas se mantêm acesas, enquanto aparelhos continuam ligados. Nas fábricas, maquinários trabalham sem supervisão. Sem a intervenção humana, os sistemas automáticos seguem operando, mas começam a acumular falhas que, sem manutenção, logo se intensificam. Após 6 horas, a energia ainda flui em várias áreas, mas a rede elétrica começa a sentir a pressão. Subestações e linhas de transmissão operam no limite. Equipamentos automáticos seguem tentando corrigir problemas menores, mas sem técnicos para supervisionar, pequenos problemas se acumulam e crescem. A água ainda corre nas torneiras em alguns lugares, mas sem operadores nas estações de tratamento, o sistema começa a ter problemas. Reservatórios permanecem cheios por enquanto, mas a ausência de técnicos resulta em falhas de pressão e distribuição. Equipamentos de purificação, sem monitoramento, deixam a água sem tratamento em várias regiões. A metade do dia chega, e com ela, as primeiras falhas no fornecimento de energia em regiões isoladas. Sem manutenção, transformadores sobrecarregam e queimam, iniciando um apagão gradual. As luzes começam a se apagar em partes das cidades, enquanto o silêncio se instala em ruas, comércios e residências. As grandes cidades mergulham em escuridão e silêncio. Após 15 horas, sem energia elétrica, eletrodomésticos param. Alarmes deixam de funcionar e sistemas de segurança encerram suas operações. Em cada residência, alimentos não refrigerados começam a estragar e produtos congelados se deterioram. Sem intervenção humana, o declínio nas cidades se torna mais evidente. Após 20 horas, com o silêncio total e a ausência de humanos, animais domésticos se sentem perdidos. Cães e gatos saem pelas ruas, buscando comida e tentando entender a mudança repentina. Eles começam a vagar, ocupando os espaços que os humanos deixaram para trás, sem entender o que aconteceu. Após 24 horas, o planeta se encontra em estado de pausa. Áreas urbanas permanecem silenciosas, com apenas o barulho de animais e do vento. Nas zonas rurais, a natureza segue seu ritmo, livre de intervenções.
Em um dia, o mundo começa a se adaptar lentamente à ausência humana, e os primeiros sinais de um planeta que retorna ao seu estado natural se tornam visíveis. Uma semana após o desaparecimento dos humanos, alimentos começam a se decompor nos mercados. Produtos refrigerados estragam, e prateleiras de comida seca viram alvo de roedores e insetos. Os primeiros sinais de deterioração se espalham pelos centros comerciais, enquanto o cheiro de alimentos em decomposição toma conta de antigos pontos de encontro humanos. Mudanças no clima mostram seus impactos em áreas urbanas. Sem humanos para conter enchentes ou ajustar barragens, regiões vulneráveis enfrentam inundações. As primeiras chuvas intensas atingem áreas abandonadas e construções mais antigas começam a ruir devido ao peso da água acumulada. Em uma semana, a maioria das áreas urbanas fica sem energia. Sem manutenção, linhas de transmissão começam a falhar, sobrecarregadas pelo tempo e sem reparos. Em pouco tempo, regiões inteiras mergulham em escuridão. As plantas de energia não conseguem mais sustentar o fornecimento, e as luzes, uma vez sempre presentes nas cidades, agora se apagam. O sistema de água também enfrenta um colapso. Reservatórios, agora sem controle de pressão e limpeza, esvaziam rapidamente, e a água deixa de circular nas torneiras. Os sistemas de saneamento, abandonados, param completamente, e rios próximos a áreas urbanas começam a sofrer com resíduos acumulados. Animais domésticos se adaptam lentamente à falta de humanos. Gatos e cães exploram ruas vazias e locais antes restritos, enquanto animais selvagens começam a ocupar espaços urbanos. Pássaros e roedores assumem as áreas mais elevadas, enquanto predadores, como raposas e lobos, tentam se aproximar das cidades. Em apenas 7 dias, a natureza começa a reivindicar o que era seu. Pequenas plantas surgem em rachaduras nas ruas e calçadas. Raízes crescem, causando fissuras em estruturas de concreto. Sem o controle humano, a vegetação se espalha rapidamente, marcando o começo de uma invasão verde sobre o concreto. Em uma semana, o silêncio nas cidades é absoluto. Sem carros ou pessoas, os únicos sons são os da natureza tomando seu lugar. Pássaros e insetos se tornam protagonistas do som urbano, e o ritmo das cidades agora segue o compasso natural, sem pressa ou interrupções. Materiais artificiais, como metais e aço, começam a mostrar sinais de corrosão. Estruturas de ferro e aço, sem pintura e manutenção, sofrem os primeiros sinais de ferrugem. A lenta degradação inicia seu processo, anunciando uma nova fase de transformação. Com o passar de um ano, o desgaste nas construções fica evidente. Pontes que antes suportavam grandes cargas começam a ruir devido à corrosão, e prédios abandonados mostram sinais de desmoronamento. Sem manutenção, o concreto se torna frágil, e muitas estruturas perdem sua estabilidade. A vegetação floresce e ocupa o espaço urbano, crescendo por todas as frestas e rachaduras. Árvores começam a surgir em avenidas, e raízes rompem o pavimento das ruas. Estruturas de concreto, antes símbolos da urbanização, são agora cobertas por plantas, e as cidades se transformam em verdadeiras selvas. Sem interferência humana, a qualidade do ar melhora significativamente. As águas de rios e lagos, antes poluídas, começam a se regenerar. No entanto, cidades costeiras e áreas próximas a rios sofrem com enchentes, já que as infraestruturas de contenção estão danificadas ou sem manutenção. 1000 anos depois, a Terra não guarda quase nenhuma lembrança da civilização humana. O planeta é uma mistura de ecossistemas, com novas espécies e paisagens que revelam o poder regenerador da natureza. A Terra encontrou seu caminho, transformando o mundo que uma vez conhecemos. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E lembre-se, a natureza sempre arruma um jeito de continuar.